Meu povo, nesse vídeo agora nós vamos tratar do assunto transferência de energia. Lembra que eu falei para vocês que a gente tem a necessidade de se alimentar para poder captar energia, né? E o que a gente vai dar uma olhada é como que essa energia se move ao longo da cadeia alimentar, tá? Então vamos começar olhando para essa cadeia aqui à esquerda. Nós temos ali uma cadeia alimentar, né? O capim, que é o meu produtor, inseto, que é o consumidor primário, o sapo, que é o consumidor secundário, a cobra, que é o consumidor terciário, e o gavião, que é o consumidor quaternário. Tá? O que acontece? A energia ela é transferida entre os níveis tróficos, né? De acordo com que ocorre essa dinâmica de alimentação. E aí o que é importante ressaltar? Que a cada nível trófico, essa energia se perde. Então, por exemplo, eu tenho uma quantidade X de energia ali quando eu olho para o meu primeiro nível trófico, que são os produtores. Quando o meu inseto vai lá e se alimenta do produtor, ele consegue captar energia, né? Ele pega a energia através da alimentação, sendo que apenas parte dessa energia é transferida para ele, tá? O que acontece? E por que quando ele come ele consegue captar energia? Porque parte dessa energia ela é armazenada ali naquele ser vivo como biomassa. E a única forma que a gente consegue pegar essa energia da biomassa é comendo, entendeu? E aí uma informação muito importante é a seguinte, é que aproximadamente apenas 10% dessa energia passa para o nível trófico seguinte. Daqui a pouco eu vou mostrar uns números para vocês, mas essa é uma informação para a gente poder pegar agora e deixar na mente. A maior parte da energia ela é perdida de N maneiras, tá? É perdida pelo calor, é perdida através das fezes, né? Porque nem toda molécula que a gente realmente, quando a gente se alimenta, ela é convertida em energia, ela pode sair pelas fezes, né? Porque ela não é digerida. Então, assim, o nível trófico seguinte ele só vai captar aproximadamente 10% da energia do nível trófico anterior, tá? Isso é muito importante. Aqui, ó, vamos dar uma olhadinha aqui nessa pirâmide. Olha só, lá embaixo, na base da minha pirâmide, eu tenho o meu primeiro nível trófico, que são os produtores. Aí olha esse exemplo que ele dá, é legal. Ó. Energia armazenada como biomassa. Então eu tenho aqui uma pirâmide de energia, que a gente vai ver daqui a pouco como é que funciona, mas só para ter uma noção. Então eu tenho, ali no meu produtor, eu tenho disponível 20.000 quilocalorias por metro quadrado de energia no ano. Para o nível trófico seguinte, eu vou passar para esse nível trófico seguinte, é passado apenas 10%. Então eu vou ter disponível no nível trófico seguinte, de 20.000, só 2.000 quilocalorias. No próximo nível trófico eu só vou ter disponível 200 calorias. No próximo só 20, no próximo só 2 calorias. Então assim, é muito, muito, muito importante vocês terem essa noção, que para o nível trófico seguinte é sempre transferida uma quantidade menor de energia, tá? Que vai aí ser aproximadamente esses 10%. E aqui, se você olhar do lado esquerdo, você vê, né, que eu falei para você, a maior parte dessa energia é perdida na forma de calor mesmo, né? E resíduos, né? Como eu falei para vocês, são as fezes, né, matéria orgânica morta. Por quê? Porque nem todo ser vivo vai servir de alimento para o outro. Às vezes ele pode morrer sem ser predado, então aquela energia foi perdida. Tudo bem? Aqui eu tenho, acho linda essa imagem, né? Como que essa dinâmica de transferência de energia funciona. Então, assim, a energia ela vai entrar ali nos produtores, né? Na forma de, vamos pegar ali na forma de energia solar. E essa energia, a maior parte dessa energia vai ser perdida lá no final da cadeia na forma de calor. Então, olha só, eu tenho aqui a minha árvore, né, absorvendo a luz do sol para poder produzir energia química. Essa energia química é transferida para os herbívoros através da alimentação, sendo que aquela quantidade de energia, de toda aquela energia que foi produzida ali pela minha árvore, aproximadamente apenas 10% foi transferida para o nível trófico posterior, né, que era o consumidor primário. O meu consumidor secundário vai obter 10% apenas da energia que tinha disponível nos consumidores primários.
e assim sucessivamente, tá? Desculpa, joguei pro lado errado. Dentro desse conceito, quando a gente parar para olhar essa questão da energia, né, nós temos aí duas definições que eu acho importante, que apesar de elas não ter caído mais em prova, vira e mexe eu vejo isso aparecendo aleatoriamente. Então, só para vocês saberem que existe. Então, a gente trabalha com dois conceitos chamados produtividade, quando a gente fala de produtividade, tá? Então, eu tenho a produtividade primária bruta, né, que é toda aquela energia que é capturada. Então, pensa no meu produtor. Quando eu falar de produção primária de energia, eu estou pensando no meu produtor. Então, a produção primária bruta é toda aquela energia que o produtor consegue captar e produzir através da energia solar, tá? Já a minha produtividade primária líquida é quando eu desconto dessa produtividade primária bruta a energia que aquele ser vivo gasta. É como se fosse o lucro. Então vamos pensar assim: eu resolvo hoje fazer, deixa eu ver, o que a galera tem vendido muito nas faculdades aí da vida. Resolvo vender brigadeiro. Nossa, estou vendendo brigadeiro. Legal. E aí, como que eu faço para saber o que esse brigadeiro me dá realmente de grana? Primeira coisa, quanto que eu gasto para fazer um brigadeiro? Então, para comprar os ingredientes, o meu gás e tal, blá blá blá, eu gasto R$1 para fazer um brigadeiro. Um brigadeiro bonitão lá, grandão, eu gasto R$1. Então, eu gasto R$1 e vendo esse brigadeiro a R$2. Então, o que eu obtenho de valor com a venda do brigadeiro seria minha produtividade primária bruta. Então, quando eu vendo um brigadeiro, eu ganho R$2. Só que, para fazer esse brigadeiro, eu gasto R$1. Então, na verdade, o meu lucro é de quanto? Não são R$2, é de R$1. Eu ganho R$2 vendendo, mas eu gasto R$1 para fazer o brigadeiro. Então, esse lucro seria a produtividade primária líquida. Ficou mais claro assim? Então, produtividade primária bruta, o quanto de energia o meu produtor consegue. Produtividade primária líquida, o que realmente de energia sobra depois que eu desconto o que ele gasta no metabolismo dele na manutenção, no que ele gasta para se manter vivo. Tá? Então, esse seria o tanto de energia que ele tem para passar para o nível posterior. E aí vamos mostrar um pouco das pirâmides de energia. Eu mostrei para vocês que a gente representa, né? A gente pode utilizar representações como cadeias e teias alimentares, mas a gente também pode representar essa dinâmica na nossa cadeia de alimentação através de pirâmides, né? E existem alguns tipos de pirâmide. A primeira pirâmide é de energia, né? Aonde você pode reparar que, olha só, ela está disposta em normalmente você vai ver a pirâmide de energia sendo representada com unidades em quilocalorias, tá? Então, olha só, vamos olhar a base da minha pirâmide. Ali, as minhas plantas que são o meu produtor. Então, quanto de calorias eu tenho ali? 20.810 calorias. Quando passa para o nível trófico posterior, que seria o meu consumidor primário, foi passado 3.368 quilocalorias. Quando a energia passa para o nível trófico posterior, que seriam os consumidores secundários, passam apenas 383 quilocalorias. No nível trófico posterior, que seria o consumidor terciário, 21 calorias. Então, assim, isso mostra realmente o que a gente estava falando, que a energia ela vai se perdendo, né, ao longo da cadeia alimentar, de acordo com conforme aumenta o meu nível trófico, tá? Então, a pirâmide de energia é só uma forma de representação. E aí é muito importante a gente ressaltar o seguinte: pirâmide de energia, ela sempre vai ser expressa dessa forma. A base maior, né? Porque a energia sempre vai estar no primeiro, a maior quantidade de energia vai sempre estar no maior nível trófico. E aí, conforme eu vou perdendo energia, essa base vai afinando,
Então, realmente, a pirâmide de energia sempre vai ter o formato de uma pirâmide tradicional. Uma segunda pirâmide que eu quero mostrar a vocês é a pirâmide de biomassa. Então, gente, pirâmides são apenas representações. Então, a biomassa eu represento em gramas. Posso representar em quilos também, e aí vai ter sempre na legenda. Então, olha só, 809 gramas de planta, 37 gramas de insetos, 11 gramas de peixes, 5 gramas de peixe, de outros tipos de peixe, né? Peixes que comem os peixes do nível trófico anterior. Já as outras pirâmides, como essa de biomassa, ela pode ser invertida. Olha só, a base da pirâmide é mais fina do que o ápice. Olha só, eu tenho 4 gramas de fitoplâncton, no nível trófico posterior eu tenho 21 gramas. Isso pode acontecer. Nesse caso aqui, o que a gente poderia estar observando era uma dinâmica em que esse fitoplâncton foi consumido muito rápido, né? Então ele demoraria um pouco para poder crescer novamente. Então, nesse momento, eu teria mais consumidores primários do que produtores. A gente também tem a pirâmide de números, tá? Então, olha só, de números é aquele número bruto mesmo, 1,5 milhão, né, de gramíneas, 200 mil insetos, 90 mil insetos predadores, um pássaro. A pirâmide de número ela também pode ser invertida, tá? Não tem problema. Então, pirâmides são apenas formas de representação. Para fechar esse assunto, nós vamos falar da contaminação na cadeia alimentar, tá? Muito tranquilo, mas é uma informação muito, muito, muito importante, porque isso sempre cai. O que vocês têm que saber? Quando você tiver uma questão e ela fala de contaminantes, vocês têm que ter em mente a única informação. Sempre quem está no topo da cadeia alimentar estará mais contaminado. Tudo bem? Então, por exemplo, olha só, vamos olhar esse exemplo aqui. Vamos lá pro início, lá pro lado da ponta esquerda. Então, nós temos toxinas na água, tá? Vamos pegar metal pesado. E aí, os meus produtores, que ele está representando ali como os autótrofos, vão absorver aquele contaminante, uma determinada quantidade. O meu consumidor primário, né, que seria ali o peixe pequeno, ele vai se alimentar de vários zooplânctons. Então, a quantidade de contaminante nele vai ser maior do que no zooplâncton. O meu peixe grande ali, que seria o meu consumidor secundário, que se alimenta do peixe pequeno, ele não vai se alimentar de apenas um peixe pequeno, ele vai se alimentar de vários peixes pequenos, E esses vários peixes pequenos estão todos com contaminantes no seu organismo. Então, esse meu peixe grande vai estar com um grau de contaminante maior, porque ele comeu vários peixes. E aí, quando chega eu, homem, e me alimento daqueles peixes grandes, eu vou acumular uma maior quantidade de contaminantes. Então, assim, sempre quando eu falar em contaminantes, tá? A quantidade desse contaminante vai ser sempre superior no nível trófico acima. Não importa qual seja. Então, se eu comparo o produtor e o consumidor primário, quem está mais contaminado? Consumidor primário. Se eu comparar consumidor primário e o secundário, quem está mais contaminado? Consumidor secundário. E assim por diante. Cara, essa é uma informação muito, muito, muito importante. Vocês vão ver daqui a pouco nos exercícios. Aqui, ó, mais uma dinâmicazinha dessa de contaminação, né? Então, olha só, ele tem uma representação aqui de contaminações por resíduos industriais, de agrotóxicos de esgoto, nesse rio aqui, né? Então, olha só, os peixes que vão se alimentar dos produtores vão se contaminar. Quem está no nível trófico posterior vai estar mais contaminado e quem está no topo da cadeia alimentar é sempre o mais contaminado. Guardem essa informação para a vida de vocês. Sempre quem está no topo da cadeia alimentar será o ser vivo com maior grau de contaminantes. Tranquilão? Vamos praticar um pouco então.